Eu poderia começar dizendo que hoje é um dia de milagre porque a minha mãe é com Alzheimer, 14 anos, onde estavam falando e hoje está fazendo perguntas aqui, se alimentando melhor e hoje é, deu algumas passadas que ela estava sem poder caminhar porque tinha fraturado o joelho. Mas voltou a caminhar recentemente, uma passada, duas passadas. Esse já é um grande milagre para o dia, mas o grande milagre que eu gostaria de contar hoje, que foi uma das coisas muito incríveis na minha vida, aconteceu, vamos dizer, no milênio passado. Foi. Eu tinha lido um livro, e no livro tinha uns exercícios que eu deveria saber que não era saudável e eu não deveria ter feito, porque era um exercício para olhar para o sol. E eu sabia desde criança que a mãe da gente ensina não olha para o sol. Mas aquele livro parecia que sabia de tanta coisa e eu estava querendo aprender alguma coisa. E no livro dizia, você olhava com as pálpebras um pouco semi-abertas e ok, ok. Não foi muito inteligente de mim, mas eu olhei para o sol. Olhei para o sol e o que é que aconteceu? O sol queimou minha córnea e queimou minha íris e fez um buraco no meu olho, na minha retina e no olho. Eu fiquei cega. Eu fiquei cega e meu olho ardia e eu finalmente eu fui para o médico e quando eu cheguei no médico ele falou que eu estava com um buraco no meu olho, na minha íris, o que era que eu tinha feito. E eu contei. Ele disse que realmente eu não era muito inteligente para fazer eu olhar para o sol. Eu concordei com ele. Então ele disse que eu ia ter que ficar cega, né, para o resto da minha vida e esse seria meu pagamento pelo erro que eu cometi. Naquele momento eu lembro que eu fiquei muito aborrecida. Eu digo assim, você é Deus? Ele disse, não, eu sou um cientista e sei que o olho ele não se recupera, né? Naquela época a ciência do olho estava bem atrasada. Mas a minha fé estava muito grande e eu falei, olha, é o seguinte, você pode saber muito de ciência, mas você não sabe nada de Deus. E eu tenho certeza que eu vou ficar boa. Porque Deus cura tudo e Ele vai curar o meu olho. E eu sei que ele disse, você está enganada, você vai ter problema pro resto da vida, você vai ficar cega. Um olho tem um buraco e o outro olho estava com uma escuridão, não tinha uma mancha, não sei o quê. Eu sei que eu voltei para casa e comecei a fazer chá. Pedi a meu marido para comprar camomila. E eu fazia chá de camomila e pegava, quando ele estava frio, meu marido trazia para mim uns copinhos, eu trazia, pegava algodão, molhava e fazia compressas nos meus olhos. E ao mesmo tempo, eu imaginava Deus curando meus olhos. Ah, antes disso, eu vou para a, a biblioteca e eu digo, eu quero escutar uns livros, porque naquela época eu sabia que já tinha livro e eu já tinha ouvido livros em cassete, tanto em cassete como em CD. E meu marido me levou para a biblioteca e quando chegou lá na biblioteca, eu digo, vamos na seção de CD e você lê os títulos dos discos do CD. E quando chegar um que eu gostar do nome, eu digo, é esse. E ele lê o nome, eu digo, não, não, não. E finalmente ele pegou um e o nome do livro era. Do livro não, do CD. Era Conversations with God. É, Conversações com Deus. E eu digo, pronto, é esse. Vamos levar, eu quero. Esse é o livro que eu quero ouvir. E levei.
Donald Dale. Donald Donaldson. Nomezinho assim. Esqueci o nome dele agora. Quer dizer, esqueci não. Não estou dizendo corretamente. É Donald Donaldson. Alguma coisa assim, mais ou menos. Muito famoso, houve vários filmes, ele ficou famoso e esse livro é uma história da vida dele e depois foram feitos vários filmes. Sei que eu colocava esse vídeo, esse CD no para ouvir e ele falava é, sobre Deus, que foi a experiência pessoal de Donald, que era um locutor de rádio, né? Para quem leu o livro ou assistiu o filme, ele era locutor de rádio e teve um acidente e um acidente muito um impacto muito grande. Ele teve que usar aquele negócio do pescoço porque deslocou a coluna dele. E ele perdeu o trabalho e terminou finalmente indo morar no meio da rua, sem condições de sustentar a si próprio depois de ter sido famoso por muito tempo. Naquela época ele acordava de madrugada e ouvia umas vozes e ele ficava achando estranho, que esquisito ele escutar essas vozes. E a voz dizia que era Deus. Ele ficava dizendo assim, mas como? Deus conversando comigo? E a voz dizia para ele, conversa com todo mundo, se você quer ouvir, muitos não escutam, você quer ouvir, eu vou te ajudar a sair dessa situação. E contou uma história para ele de como poderia ajudar, mandou ele contar a história dele. E ele contou a história dele, escreveu. Ele disse: todo dia eu te acordarei, né? O Espírito vai te acordar e tu escreve essa história da tua vida. E ele conversava, e Deus era quando Deus dizia: Deus é um Deus de cura, né? Eu sou a Alfa e a Ômega, ele dizia no livro e tal. E eu ficava ouvindo aquilo e me lembrando e pensando no poder de regeneração que Deus tem, de cura, de amor, de tudo que é de maravilhoso. E eu imaginava essa força maravilhosa é, me curando, né? Restaurando o meu organismo, restaurando o meu olho, curando o meu olho, né? É, fazendo com que as minhas células fossem novamente é, capazes de restaurar a si própria dentro do poder de Deus, né? Do poder do universo, que é grande demais, que é o nosso Pai Celestial. E eu colocava essas compressas no olho e ficava imaginando essa restauração e conversando e pedindo a Deus, e ao mesmo tempo, várias vezes ao dia, eu escutava o CD de Donald Johnson, Conversations with God, conversando com Deus, conversações com Deus. E eu sei que vai passando, o tempo vai passando, eu acho que eu passei 1 ano e poucos meses sem ver. E voltei várias vezes ao médico, aí não tinha cura, e eu sei que eu continuei fazendo essas terapias no meu olho. E um belo dia eu saía, ia pro jardim, e eu tinha um passarinho que vinha todos os dias me visitar, um passarinho azul. E eu fiz só aquela mancha escura. Era o meu companheiro já de alguns anos. E ele sempre vinha pegar amendoim na porta da casa. De manhã abria a porta e ele estava lá. Nessa época não tinha gatos e ele era quem estava no pé da minha porta todo dia de manhã quando eu abria a porta. Eu sei que nesse dia eu estava sentada lá fora, fumava, na época estava fumando. E eu comecei a ver aquilo que a gente vê na luz, a gente não vê aquele pozinho, né? Aquele pozinho que a gente vê dentro de casa, quando tem aquela, desde criança a gente vê aquela luz vindo e vê a poeira da casa, aquele pó cósmico, né? Brilhoso descendo ali naquela luz. Eu comecei a ver, eu digo, como é que eu estou vendo isso, né? É tão pequeno, por que eu estou vendo uma coisa tão pequena se eu não posso ver? Eu só estava vendo
o pastor adulto, eu só via aquela mancha escura, não via ele direito. Eu só via as coisas, eu via as formas, como se fosse uma mancha escura. Mas não conseguia ter uma visão completa. Mas comecei a ver nesse dia esse pozinho caindo do céu. Aí eu digo, Deus está restaurando meu olho. Isso é um começo. Esse pozinho é um começo de uma visão. E eu acho que naquela época tem até saído aquela música. é, Deus restaura a sua visão. Não é? Amazing grace, how sweet the sound that cured. I once was blind and now I see. Um dia eu era cego e agora eu estava vendo. E aquela música, eu acho que naquele tempo já existia e eu contava na minha cabeça. Eu sei que foi melhorando e eu me lembro que chegou na época do Valentine's, no dia dos namorados, e eu fiz um cartão para o meu marido e eu colei umas fotos e eu conseguia ver um pouquinho ao ponto de usar a tesoura. Ele para mim foi grande que eu consegui fazer um cartão colado para ele. E foi melhorando que um belo dia eu me acordo e eu vejo o passarinho azul. Diga-se de passagem, eu vim orando, eu pedia a Deus, eu via Deus curando meus olhos, eu olhava para o universo à noite, eu via as estrelas, eu sabia que ela estava lá e eu sentia aquela restauração acontecendo dentro de mim e aconteceu. Enquanto pintora, naquela época foi terrível porque eu tive que parar de pintar. Pintava naquela época direto e eu tive que parar porque eu não via. Acabou-se. Foi embora e eu volto. Eu venho aqui para o Brasil porque eu já estava vendo bem e fui ao médico, fui para eu queria ver um outro oftalmologista e ele falou sim, eu tinha um buraco no olho, mas parecia que ele estava fechando, né? Parecia que talvez ele tivesse sido maior. Eu falei da minha cegueira, etc, etc. E ele disse que via que havia uma restauração, que era uma coisa incrível, né? Passou, eu voltei para os Estados Unidos e fiz em todo fui para um especialista de olho e ele disse que o meu olho estava acontecendo uma coisa assim muito rara, que é uma recuperação do olho. E o meu olho, que esse buraco, ele estava fechando. Então ele me acompanhou por alguns anos. Eu acho que eu naquela época também estava com buraco degeneration também. É, mas meu olho foi melhorando, melhorando. E uma coisa interessante, porque à medida que o tempo passa, a gente vai perdendo a vista. E para mim eu fui melhorando, né? Eu tinha 20/20 em minha vista. Depois disso ela ficou, eu acho que 10/10 e olhe lá, 10 num e 0 no outro. Mas agora não está mais 20/20. E deixa eu ver como era antigamente. Mas eu consigo ver com os dois olhos. Tanto não vejo com um olho, como eu vejo no outro. E eu fazia exercícios, mas aprendi a fazer mais exercício ainda com uma pessoa que ensina na internet, muito excelente, e melhorou ainda mais minha visão. Eu acho que vocês já viram ela aí no Facebook ou no YouTube, estou esquecendo do nome dela nesse momento, mas o meu olho tem me improvisado bastante e para mim isso foi assim um grande, grande, grandíssimo milagre na minha vida. Na época, quando eu perdi minha visão, eu chorei muito. Era muito, muito doloroso para mim. Tanto o olho doía, como era doloroso saber como eu fui estúpida, né? Como eu fui idiota, para uma idiota de ter olhado para o sol. Quer dizer, eu cometi
E deixa eu dizer de passagem, eu não era criança, né? Eu já era casada, formada em psicologia. Quando eu saí para os Estados Unidos, eu já era formada em psicologia, quer dizer, eu tinha abandonado o curso, mas, quer dizer, eu tinha toda a sabedoria do mundo, mas fiz essa tolice, né? Ler um livro e olhar para o sol e ficar cega por um tempo, entendeu? Então, eu adquiri uma sabedoria, né? De saber que eu era estúpida, né? É uma grande sabedoria de você saber que você realmente é, comete erros. E ali foi um grande erro, e alguns erros podem ser fatal, né? Mas a minha fé sempre foi maior e eu tinha fé. Quer dizer, nós estamos vindo de uma época que o homem ficava cego e não tinha cura mesmo, né? Eu me lembro que o pessoal tinha glaucoma, não tinha cura. Eu me lembro uma época de indo buscar umas gotinhas para fazer um trabalho de catarata para a mãe de um amigo meu, né, que tinha problema de catarata, e a única pessoa que vendia um remédio para catarata era as freiras. Ali que tinha ali perto do centro administrativo, ali naquele hospitalzinho que tinha ali, tinha um hospital ali, né, umas freiras, e as freiras faziam esse colírio que o pessoal usava do olho para tirar catarata. Não existia mais nada, né? Eu acho que naquela época a raspagem de olho era uma coisa assim raríssima. Então, naquela época se sabia que o tratamento, né, que eu conhecia na área de olho era muito pequeno, as pessoas ficavam cegas e esse era o final da vida delas. Mas quando chegou o momento, eu não aceitei que eu iria ficar cega. Eu acreditava que Deus ia me curar. Eu acreditava e aqui estou eu, né? Vendo, né? Olhando, né? E graças a Deus voltei a pintar. E Maria, quando eu pintei esse quadro aí, eu acho que eu não tinha tido ainda o problema da minha vista, que meus amigos que me conhecem de perto sabem disso, né? É meu esposo, né? Que viu o meu sofrimento. E agora aqui estou. Eu não sei se naquela época eu não fazia vídeo, eu acho que não existia vídeo ainda, que se pudesse fazer. Foi simplesmente uma coisa que aconteceu e que graças a Deus eu estou curada, né? E foi mais um grande milagre da minha vida. Deus me deu de volta a minha visão. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês que a fé, ela realmente é grande, ela move montanha. Realmente é como diz a parábola, né? Jesus dizia, né? Se tua fé for do tamanho de um grão de uma mostarda, né? Serás capaz de dizer, anda montanha, né? Então, a minha fé é muito grande, né? A minha fé é muito grande e não vou dizer que eu nunca perdi, que por mais que Deus tenha feito por mim, que foi grande como esse que eu estou dizendo, e eu ainda perdi, teve momento de perder a fé. Às vezes, quando os momentos são muito difíceis, fica mais fácil perder a fé em Deus do que admitir que a gente fez uma coisa errada, como eu olhei para o sol, eu perdi minha vista. Mas tem outras coisas que faz com que a gente perca a fé, né? São coisas difíceis que acontecem na vida. Mas graças a Deus, às vezes que eu perdi a fé, eu retornei a tomar, porque eu tenho uma família que tem uma fé muito grande e Deus coloca no meu caminho pessoas de fé inabaláveis, tanto na família como eu estou na internet, o quê? Que estou ali no YouTube, que é quem aparece para mim. Profetas, bispos, padres, né? Pessoas que amam a Deus, espiritualistas. Então, quer dizer, mesmo quando eu tento me afastar, Deus coloca umas pessoas maravilhosas que renovam minha fé. E eu agradeço bastante. Então, esse, eu diria, o terceiro, vamos dizer, não é verdadeiramente o quarto
mas ele é muito grande, ele é muito grande. Os três primeiros foi fácil de numerá-los. Agora eu não sei numerar quem foi o terceiro, o quarto, mas é mais um milagre na minha vida. Esse provavelmente foi o milagre 21. Eu ainda teve muitos milagres antes desse que aconteceu na minha vida, mas foi um. Pai amado, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço por esse milagre na minha vida. E eu quero compartilhar com vocês. Milagres existem. Qual é o seu milagre? Você teve algum milagre hoje?